O tempo passa, o tempo voa e o nosso neoliberalismo continua numa boa. Todo o ritmo do governo atual, com arcabouços fiscais, ensaios de taxação de consumo, com apoio aos bancos, né, naquela polêmica lá envolvendo o empréstimo consignado dos aposentados, coisas desse tipo. Tudo isso demonstra que, mais do que nunca, a ideologia dominante segue sendo a ortodoxia liberal. O efeito disso nós podemos ver, né? Uma mudança profunda na forma como a política é concebida e praticada. Os partidos vão declinando, os movimentos sociais ficam desorientados, o discurso populista ganha força e a política, na melhor das hipóteses, se transforma numa espécie de espetáculo meio mal ajombrado, né? Onde a imagem, a performance, elas têm mais importância do que as ideias e do que os programas. Eu não sou muito fã de reconceituações, mesmo sendo um sociólogo. Os sociólogos adoram reconceituações, mas embora eu acho que já temos conceitos demais, né, e a princípio isso soe meio como um academicismo desnecessário, mas tendo a crer que nós vivemos mesmo numa era de pós, né, pós isso, pós aquilo, pós qualquer coisa, né, como dizia a música dos Engenheiros, é tudo pós, pós qualquer coisa. Na verdade, esse prefixo pós, ele designa quase um anticonceito, né? Porque ele parte da premissa de que nós saímos de um determinado paradigma, mas não significa que saibamos em qual paradigma nós estamos no momento. No caso de uma pós-política, por exemplo, nós sabemos do que ela serve de efeito, né? Toda essa espetacularização da vida, financiarização da economia, o crescimento do individualismo, do consumismo, uma certa idiocracia política, palhaços aí, ineptos, cada vez mais angariando postos no poder, enfim, a aceitação da vigilância corporativa, estatal, tudo isso vai refletindo a neoliberalização completa da vida política e social, né? Então, sim, tudo isso é pós-política. E tudo isso decorre de um neoliberalismo, né? Que como sistema não somente econômico, mas também um sistema filosófico, ele promove a ideia de que política é uma questão menor, né? E que o que interessa como motor da sociedade é a economia. Que é o melhor exemplo que nós tivemos na época da pandemia, né? A economia não pode parar. Hoje qualquer coisa, né, qualquer crítica que você possa fazer pode gerar na boca de um sujeito de direita aquela ironia, né, como argumento, né? Mas não era o lockdown que vocês queriam, agora aguenta, essas coisas todas. Enfim, assim, o grau de autonomia que se dá à economia, ela alcança níveis alarmantes, né? Aí a política, ela se reduz a um mero gerenciamento de recursos, né? Uma mera questão técnica. Bem isso que o governo hoje, na melhor das hipóteses, faz, né? Coloca mais grana aqui, né? Encorpa um pouco aquela área social ali, com um pouco mais de orçamento, por aí vai. Mas é como se não existisse decisões políticas de teor mais profundo, né, do que simplesmente só manejar uns recursos aqui e ali. Na verdade, essas decisões políticas profundas, elas continuam existindo, né? Só que o problema é que o mercado lida com elas à nossa revelia. São eles que decidem, são eles que tomam essas decisões políticas, né, e não a soberania popular. Só o que resta para o povo nas eleições é escolher o Chico, o Manel, ou Maria, que irão gerenciar essa questão, né, mas sem condições reais de promover qualquer mudança, né, nem pela direita nem pela esquerda, né, nem por qualquer outra orientação imaginária que se vincule a essas duas concepções, né. Para o filósofo e psicanalista Zizek, né, que eu gosto muito, essa relação de causalidade entre neoliberalismo e pós-política é central, né. Toda época convive com a impressão de que aquela realidade é perene, né? Que é eterna, como, né, que o sistema, essas coisas, eles não podem mudar e que a gente chegou sempre no estágio final que poderíamos chegar. Isso é muito típico de qualquer tempo. O feudalismo durou aí 1000 anos, né, arredondando aqui, porque certamente as pessoas naquela época acreditavam que a vida era assim porque Deus quis. Só que o nosso tempo, ele é marcado por todo tipo de ruptura, né? Todo tipo de mudança, né? Transições de geração assim, bastante ríspidas. Só que antes, quando havia crise, havia possibilidade de mudança. Hoje não, né?
Hoje, mesmo com o mundo vivendo numa crise eterna, constante, cotidiana, né, a resposta é uma paralisia das revoltas, né, uma aceitação acrítica da crise como um dado da realidade. Né? Nada de diferente pode sair daí a não ser um ambiente de incerteza, de medo, né, de vulnerabilidade, que, pelo menos do ponto de vista psíquico, está na raiz de muitas das paranoias coletivas com as quais a gente convive hoje, que dão margem aí à xenofobia e ao populismo autoritário, essas coisas. Enfim, eu falei do Zizek, mas se não quisermos ficar só nele, podemos mencionar também o filósofo Byung-Chul Han, né, o coreano e alemão e tal, né, foi para a Alemanha muito cedo, mas enfim, o Han ele reforça essa nossa condição de reféns do presente, né, de sujeitos presos numa temporalidade, né, e o futuro, enquanto tempo político, ele desaparece. Né? Nessa sociedade do desempenho, como é a sociedade de hoje, importa somente o que pode ser mensurado e quantificado. Então todo o resto é descartado, né? E nesses restos estão as utopias coletivas, né? Que durante muito tempo mobilizaram as pessoas que lutaram por uma sociedade melhor, um mundo melhor. Hoje no Brasil, essas pessoas, quando não estão impregnadas de cotidiano, né? Presas aos compromissos imediatos, politicamente é difícil, né? Que elas suplantem a briga de torcida entre quem usa bandeira vermelha e quem usa bandeira verde e amarela, né? As pessoas estão um pouco presas a isso, quando na realidade ambos os campos, né, o dito vermelho, o dito verde e amarelo, eles praticam no fundo essa mesma estratégia de financiarização da economia, de assédios contra a democracia ao reforçar a autonomia de entes do Estado e de uso de propaganda massiva, né? Seja propaganda oficial ou seja propaganda por meio daqueles blogs amigos, para reforçar a sua legitimidade, assim que eles procuram se sustentar no poder. E aliás, não é à toa que a popularidade de Lula hoje, ela já demonstra tanta rejeição quanto a de Bolsonaro, com o mesmo tempo de governo, 2019, né, que foi o primeiro ano de governo dele. E aliás, essa polarização, ela também não é particular da realidade brasileira, né? Ela já tem sido frequente na democracia pós-política, essa emergência, né, de uma nova bipolaridade. Né? De um lado você tem a antiga centro-esquerda, que hoje se constitui como uma corrente tecnocrata, mais tolerante, multiculturalista, e de outro lado um populismo de direita, né, que traz consigo uma luta política apaixonada. Né? Assim, um exemplo disso são as suas manifestações que se dão por fora da institucionalidade. Né? Aqui no Brasil nós tivemos, por exemplo, né, as inúmeras manifestações contra o STF, pelo fechamento do Senado, os acampamentos em frente aos quartéis e, no caso mais emblemático, né, aquele quebra-quebra geral em Brasília. Né? Então, assim, com todos os problemas, não há dúvidas de que essas estratégias de lutas elas se dão boa parte por fora das vias legais. E diga-se de passagem, né, isso é algo que a esquerda, né, ela perdeu na sua história. O Lenin dizia, o revolucionário russo dizia já há 100 anos atrás que o bolchevismo ele se compunha de uma ação legal no parlamento, na institucionalidade, etc., e outra ação extralegal, né, fora da órbita, né, fora do sistema, com a teia de comunicação não rastreável, né, e táticas políticas cuja intenção era fomentar um ambiente de insegurança. Pô, não é muito evidente que ninguém é mais leninista no Brasil hoje do que a direita bolsonarista? Enfim, o que eu quero dizer, que eu acho que já ficou claro aqui, né, é que esse estado de aceitação de uma crise eterna, essa conduta bovina de nós todos, né, de simplesmente nos abstermos de pensar em qualquer possibilidade de mudança, tudo isso precisa ser posto em questão, né? Não dá para passar a vida votando na esperança contra o medo, porque na realidade precisamente a esperança é o que nos mantém presos a essa teia, né? É bem paradoxal, mas faz muito sentido pensar assim. Eu falei do Zizek anteriormente, né? E concordo com ele quando ele diz num livro recente que não é de esperança que a sociedade precisa, mas sim o contrário, né? É preciso extrair coragem da desesperança, tirar forças justamente da percepção de que parece não haver caminho nenhum a seguir.
Isso é o que permite uma saída autônoma, né? Um exercício de pensar algo novo, né? Um empreendimento coletivo novo, né? Isso é sonhar perigosamente, né? Porque presume uma reinvenção política. Então, que nos reinventemos, né? Se for esse o caso mesmo. Nós não vamos conseguir isso, certamente, clamando por esperança e reforçando nossa própria condição de vítimas do sistema, né? Estão nos matando todos os dias e tal. Enfim, essas palavras de ordem, elas têm um forte tom de pedido de misericórdia, né? Desculpem, assim, de pedido de misericórdia, mas na realidade não há misericórdia alguma em vista. Diga-se de passagem, esse suplício é a própria expressão ideológica da pós-política, né? Onde, ao invés de se afirmar suas ideias, afirmam-se na realidade suas fraquezas, né? E ao invés de se lutar por uma utopia que seja, luta-se pela sobrevivência, tão somente. O filósofo Alain Badiou, ele é um dos que dizem que nós devemos rejeitar a ideologia liberal da vitimização, que leva a política sempre a isso, de evitar o pior, né? A renunciar a todos os projetos positivos em busca da opção menos pior. Só que isso é a síntese da tragédia, né? Esse clamor por uma mera sobrevivência, quando o preço que nós costumamos pagar pela sobrevivência é a nossa própria possibilidade de viver.